Boa noite! Chegou nossa segunda, hein? Nossa segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que maravilha, hein? Que delícia! Cada segunda, novas descobertas. Boa noite, Aline. Boa noite, Lucas. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu maridão, Anderson. Sejam todos bem-vindos, vão chegando. Boa noite, Luan. Luan entrou no quarto aqui agora para escovar os dentes, que daqui a pouco ele já vai dormir, né, filho? Não, eu só vim lavar minhas mãos. Ah, tá certo. Vocês todos estão me ouvindo, gente? Hoje mais uma segunda, hein? Em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que delícia! Cada semana novas histórias para nos engrandecer. Que maravilha, né? Fico muito feliz com cada história. Boa noite, Simone. Nossa convidada já entrou. Boa noite, Clarice. Boa noite, Márcia. Lari, sejam todos bem-vindos. Eu já vou chamar a nossa convidada, tá? Porque a gente não pode perder tempo, né? Deixa eu convidar aqui ela. É uma delícia isso, esse encontro. Olá, Simone! Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda em nosso projeto. Todo mundo está Obrigada. ouvindo bem, gente? Que às vezes quando eu estou Deixa eu convidando, aqui. aí o som perde. Boa noite, Roberta, Gabriel. Tá me ouvindo bem, vocês? Me digam aí se tá ouvindo bem. Simone tá ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. Edgardo, meu amigo, meu colega, coach, seja bem-vindo. Que maravilha, quanta honra ter você aqui. Roberta, seja bem-vindo. Simone, vamos começar a nossa conversa. Bora lá. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, né? E fazer parte aqui desse projeto Descoberta do Diagnóstico. É um projeto, Roberta, ó, eu tô lendo aqui, tô trocando os nomes, viu? É um projeto, Simone, que foi criado agora nessa pandemia, né? Olha que delícia, olha que coisas que a pandemia está nos trazendo, né? Sim, A gente sabe das coisas negativas aí dessa pandemia, do Covid, né? Mas eu tenho certeza que tem muitas coisas também que estão acontecendo que a gente pode dizer que são coisas positivas, né? sim, com Luana, certeza. Luana tem 13 anos, né? Com uma filha esperada, programada. Eu casei, nós casamos com o objetivo de ter Luana, né? Porque a gente já morava junto. E eu dizia assim, ó, só vou engravidar casando. Então aí a gente casou. E aí tivemos Luana. E eu descobri na gravidez que ela nasceria com síndrome de Down. E desde quando ela nasceu, eu ficava dizendo que eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, mas nunca fiz nada, absolutamente nada. E aí, há 3 anos atrás, mais ou menos, minha vida deu uma travada, assim, 100% travada. E aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa. E aí foi que veio a grande inspiração e eu escrevi um livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora? Aquele momento que você vai contar um pouquinho pra gente de desespero, de angústia. E aí eu comecei a relatar tudo o que aconteceu comigo. Eu comecei a viver isso, né? Escrevi mesmo, e aí coloquei isso no papel. E assim, esse livro, Simone, eu consegui atingir muitas pessoas que liam a história, se identificavam, porque a gente se identifica com a história do outro, né? E aí eu Sim, comecei a ajudar muito, eu comecei a ver que eu estava ajudando, que a minha história estava ajudando outras pessoas. E aí com a pandemia eu falei, por que não convidar pessoas para vir trazer as suas histórias, né? Infelizmente, a gente não sim. tem uma cultura muito de leitura, né? Então, assim, as pessoas É gostam de verdade. ouvir, mesmo que no resumo, porque aqui eu sei que Simone não vai contar tudo, não tem como contar tudo, mas vai ser um pouquinho do resumo, né, da vida de Simone, da vida de Marina, né? Então, foi assim que surgiu esse projeto, que tem alcançado tantas vidas, e eu fico muito feliz, cada semana, ter mais um diagnóstico diferente, mais uma família aqui contando a sua história. E eu queria, Simone, que agora você se apresentasse aqui para as pessoas,
né? Déia acabou de entrar. Seja bem-vinda, Déia, mais uma segunda da gente, hein? Então, que você se apresentasse para as pessoas aí. Tá todo mundo querendo saber quem é Simone, quem é Marina. Então, vá se apresentando aí para a gente. Então, vamos lá. Muito prazer a todos que estão assistindo e quem vai assistir depois essa live. Sim, Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, porque o meu propósito de vida é esse também, né? É estar sim, aí alcançando o máximo de famílias que eu conseguir para ajudar nessa fase que eu passei um dia, né? Meu nome é sim, Simone, tenho verdade. 34 anos, eu tenho duas filhas, né? Mãe bem jovem, eu tenho uma filha de 16 anos, e a Marina, depois de 10 anos, ela veio, né? Não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez desejada, né? Sim, Eu pulei uma etapa aqui, né? Hoje eu sou pedagoga, né? sim. Minha primeira formação foi em marketing, trabalhava na área como analista, né? Trabalhei com alguns eventos. E depois que eu engravidei, que a Marina nasceu, eu tive que mudar totalmente minha vida, né? Por questões Pois é. de logística, de tempo, para poder ficar Uhum, com ela. Era uma coisa que eu estava sentindo necessidade há muito tempo, né? Antes de engravidar, eu estava me sentindo meio perdida na profissão. Eu tinha feito uma faculdade que eu tinha escolhido, que eu gostava de trabalhar com público, com vendas, com marketing mesmo. E eu escolhi essa faculdade, assim, escolhi, achei bacana, né? sim. Gostei do que feito. Foi uma faculdade que foi assim, um divisor de águas na minha vida. E só que eu não me sentia, eu não conseguia me enxergar fazendo aquilo o resto da minha Sim. vida. Eu sentia que era algo que eu ia fazer durante um tempo e depois que eu precisava mudar. Então mas eu não sabia assim, o meu sonho de infância sempre foi ser professora. Sim. Mas eu tinha uma ambição diferente antes da Marina. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar bem, queria carro, eu queria morar fora, né? E assim, E as crenças de que pedagoga, né, não ganha dinheiro, que professora, né, não na é, verdade, é verdade. não realiza financeiramente nada, né? Eu não sei se é Financeiramente uma é crença bem. positiva ou uma crença negativa, mas isso existe, né? É, ou você é rico ou você é professor. É, Hoje, depois que a Marina nasceu, eu ressignifiquei muitas coisas, inclusive o dinheiro, né? Hoje em aham, dia, eu tenho o meu maior prazer é dar aula, né? E quando a Marina nasceu, foi aquela loucura, aquele turbilhão de emoções. Depois de um ano que ela nasceu, eu comecei nesse período. A câmera caiu. Eu comecei a ter que estudar bastante sobre a síndrome de Down, né? E aí eu tenho bastante primos e você parentes. descobriu na gravidez ou você descobriu quando nasceu? Não, Como não. foi? Descobri na hora do parto. No par. Descobri na hora do parto, foi aquela notícia assim, papum, foi uma notícia bem grosseira. O médico, a equipe Sim, foi bem grosseira comigo, ele até questionou se eu não tinha feito pré-natal, que não era possível, eu não sabia. Eu falei, não, eu fiz pré-natal, tá aí meus cartões de gestante, eu fiz, acompanhei tudo certinho. E, e assim, durante o meu pré-natal, Avisar ele que a grande maioria das mulheres só descobre no parto. Ele acha que ele não sim, sabe disso, né? então, naquele momento eu achava que era um erro meu mesmo, que eu Aham, deveria ter cobrado aquilo, que eu deveria ter ido atrás. E assim, durante o meu pré-natal, foi diferente, porque eu não ganhava peso, né? sim. E a médica falava assim: você está fazendo dieta na gravidez, seu bebê não está crescendo, não está engordando, não sei o quê. Eu de jeito nenhum, jamais eu vou fazer isso numa gravidez. Eu sei, eu tenho responsabilidade. E aí eu tinha toda uma suspeita, só que a médica Sim. não investigou, né? Porque assim, Aham, os batimentos cardíacos eram diferentes, o crescimento do feto foi diferente, só sim, que a médica deixou por isso, e eu, como totalmente leiga no assunto, sim. eu imaginei, ela sabe o que tá fazendo, Aham, né? No momento do parto, foi um parto prematuro, difícil, que a gente quase foi embora. E depois que acabou aquela loucura, aquele turbilhão do parto, a médica falou: seu bebê é Down, você sabia, né? Eu falei: não, aham. como assim?
Não é, não sabia. Como assim, minha filha? Minha filha tem síndrome de Down? O que que é isso? Já comecei a chorar, Aham. desesperada, E você né? sabia o que era síndrome de Down? Você conhecia alguém que tinha síndrome de Down assim? Não conhecia. Assim, eu conhecia pessoas distantes. O Sim. sobrinho de uma prima minha, que morava em outro estado, tinha síndrome de Uhum. Down. Eu conhecia pelo que ela falava, Aham. né? Mas de convívio, eu nunca tinha convivido com ninguém, nunca Uhum. de perto, eu nunca tinha reparado. Por mais que a gente não pense que não, mas quando a gente tem um filho com síndrome de Down, parece que a gente Sim. encontra muitas pessoas na rua, né? Verdade. É, verdade. Desperta, né? Tem. Eu não via ninguém com síndrome de Down. Quando eu descobri eu grávida, eu nunca vi tanta pessoa com síndrome de Down na minha vida. Foi na Comigo minha foi exatamente gravidez e depois que igual. nasceu, é assim. Comigo foi exatamente igual. E assim, eu agradeço a Deus por eu não ter descoberto na gravidez, porque eu sei que eu ia ficar abalada, que eu ia Aham. ficar que tudo era por conta disso, que talvez eu ia ficar muito Sim. mais nervosa, né? Então, assim, eu Uhum. fiquei. Eu achei que o melhor que aconteceu comigo foi eu saber no momento do parto mesmo. Não da forma que eu soube, né? Sim. Mas eu soube naquele momento, né? E para mim foi um momento muito difícil. Muito difícil mesmo, assim. Foram muitas emoções. E assim, eu tentava mostrar para minha família que eu tava bem, né? Aham. Então, assim, eu ficava calada, eu não demonstrava nenhum tipo de sentimento negativo, Entendi. assim, de tristeza. Eu sempre tentava demonstrar que eu Uhum. que eu tava bem, tá tudo bem, se tá bem que eu estou ótima. Só que Sim. todo mundo que me conhecia sabia que eu não tava bem, né? Uhum. O esposo e tal, sabia que eu não tava bem, que eu tinha muitas crises de choro, né? Chorava Sim. muito. Às vezes eu fiquei assim, quase 2 meses sem sair do quarto. Não que eu não tomasse banho, não fosse no hospital, Sim. mas eu chegava em casa e vinha pro meu quarto. Eu não Fazia só queria o necessário mesmo que tinha que fazer. eu queria ficar só sempre no meu Uhum. quarto. E assim, meu esposo ele foi muito parceiro, ele segurou a barra assim no começo sozinho, Como porque é que foi para ele assim a receptividade com esse diagnóstico? Foi mais tranquilo que você ou foi também assim? assim, Foi? nos sentimentos dele, eu não sei o que ele sentiu, mas ele demonstrou para mim Sim, muita tranquilidade, né? Ele estava na sala de cirurgia comigo na hora que o bebê nasceu, ele da teve que sair notícia. porque ela correria, teve que levar para Sim. UTI. E aí, depois que a médica contou para ele, ele veio até mim e falou: vai ficar tudo bem, a gente tá Uhum. junto, tranquila, a gente vai aprender junto. Então ele foi mais calmo. Só que Sim. eu sou muito intensa. Uhum. Isso é de mim. O que eu sinto muito intenso, Eu né? sei. E aí foi muito difícil. Muito Simone, difícil. é legal a gente falar sobre isso, porque assim, ó, tem muitas pessoas que estão assistindo aqui, né, ao vivo com a gente, mas tem muita gente que vai assistir depois isso aqui. E assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que muitas vezes têm vergonha até do sentimento que teve. E é legal a gente poder estar falando aqui. Minha filha hoje tem 13 anos, eu também senti essa angústia, esse medo, esse luto que a gente vive, né? Então, assim, é legal a gente falar, porque isso é normal, todos esses turbilhões de sentimentos que a gente Sim, sente, com né? Até certeza. duvidar da nossa espiritualidade. Muitas pessoas duvidam da espiritualidade, isso é normal. Tem umas pessoas que Eu têm, tem outras briguei que muito não. com Deus. A gente Briguei briga, muito. né? Questiona mesmo, porque eu, né? Eu falava, por que você fez isso comigo? Você sabe que eu não consigo, que eu não tenho Ah, condições. Por que pois é. eu? Eu Isso. queria tanto um filho, mas eu queria um filho normal. Eu não queria um filho com Sim, síndrome de Down. A todo momento eu amava incondicionalmente a minha filha, mas eu não sim, queria que ela tivesse síndrome de Down, de jeito nenhum. pois é. E eu sofri muito. E assim, por um tempo eu me senti culpada. Eu falei, como que eu tô sofrendo por eu ter uma filha com síndrome de Down? Só Aham, que, coisa assim, eu até te falei hoje, né? Uma amiga minha falou: chora, sofre, é normal, você é um ser sim. humano, você tem todo o direito de sofrer, né? Você não estava preparada para isso, não foi uma escolha sua. Você foi Sim. escolhida, mas não foi uma escolha Aham. sua, né? Porque, na Porque verdade, na essa rejeição não é da criança, é do diagnóstico, né? A gente não está rejeitando. Simone não rejeitou a Marina. não, eu Simone era rejeitou o extremamente diagnóstico, né? isso, eu era extremamente A cuidadosa com Thaís, ela. acho que é Thaís,
Thaís está aqui falando que ela descobriu na gravidez e para ela não foi fácil. E é legal assim, porque cada um, a gente tem um olhar, né? Eu descobri na gravidez, Thaís, e eu digo assim, ó, que bom que eu descobri na gravidez. Eu preferi como foi, sabe? Aham. Mas assim, a gente não sabe, né? A gente sempre vai ficar se imaginando se fosse na gravidez, se fosse no nascimento. Deus sabe de todas as coisas. Acontece do jeito que tinha que acontecer mesmo e ponto, né? Mas assim, a Sim, gente fica questionando assim, como é que seria, né? Ficar pensando como seria se fosse diferente. Mas enfim, esse sentimento é normal para a gestante ou para na hora do parto. É tudo igual, não tem alteração, né? E a gente não tem como adivinhar como é que seria se fosse diferente, mas enfim. sim. E assim, a gente chora, a gente sofre, a gente fica angustiada. Eu senti todos os sentimentos de uma forma extremamente intensa. Porque eu Sim, chorava, eu ficava angustiada, eu ficava com raiva, eu ficava com medo. Eu não dormia, eu fiquei 2 meses sem dormir. A Marina dormia muito bem, era um uhum, bebê maravilhoso. Dormia bem, não chorava, não deu trabalho nenhum. Agora, eu tava muito mal. Então, assim, sim, até isso Deus ele faz extremamente certo, porque ela foi uma criança super tranquila. Então, aquele momento que eu tava vivendo o meu luto, ela tava me ajudando, né, de certa sim, forma. E assim, depois de uns 2 meses, mais ou menos, foi mais ou menos isso mesmo. sim, Eu falei assim, eu preciso reagir, né? Claro que eu continuei, eu fiz todos os exames que precisava, fui em todos os médicos que foi encaminhado. sim, Eu fiquei mal, mas eu não fiquei reclusa, não vou fazer nada por ela. sim. Eu fiquei comigo, né? Me perguntando Uhum. por que eu conseguiria, né? Porque Se são muitas questionando, né? é muita coisa para você aprender e tem coisas que você só aprende ao longo da vida. Não tem como você Isso. aprender em um Uhum. dia ou uma, né? Até mesmo lidar com a síndrome de Down, porque a gente sabe que tem muitas questões Uhum. que a Tem. gente tem que saber lidar, né? Com os Uhum. temperamentos, É. com as coisas Assim, pias. e assim, Simone, eu acho que, independente da síndrome de Down ou não, tem crianças também que têm esses temperamentos que a gente precisa cuidar, ter um olhar mais delicado, né? Então, assim, às vezes Exato. a gente fica falando, porque, por exemplo, assim, tem a fase de terapias, você deve estar ainda vivendo isso, né? De Sim, fono, sim. fisioterapia, talvez fisioterapia, não sei se você Não, continua fisioterapia ainda. já teve Fisioterapia não, porque alta. ela já está com 7 anos, 7 anos ou seis? 6, né? Seis Então, assim, já passou dessa fase de fisioterapia, mas a fono é algo que precisa, né? E assim, a gente vai estar nesse aprendizado sempre. E, na verdade, a vida anos. da gente é eterno aprendizado, né? Sim, sim. A gente está com um E foi. convidado aqui, Simone, ó, o Kelvis. Kelvis, ele tem síndrome de Down e ele está aqui na live. A gente se conheceu ontem numa live que eu fiz com minha filha. Não foi, Kelvis? Ele tem síndrome de Down. E ele está aqui dizendo, tenho síndrome de Down. E as pessoas dizem que eu nunca vou poder namorar. Kelvis, quem diz é você, meu amigo. Você só não vai poder namorar em duas situações. Se você não quiser e se a menina não quiser também. Pois Mas fora é, isso, pois é. namorar quando você quiser. Não acredito nisso. Ah, é legal. Kelvis, ele é super antenado aí na internet. Eu já acompanhei, dei uma olhadinha lá no perfil dele. E é legal a gente ver as pessoas com síndrome de Down se desenvolvendo, né? Isso é Sim, tão bom, sim. né, Simone, pra gente que tem filha, assim, Vejo a gente bastante vê. jovens. Jovens que já Sim, são empreendedores, que já terminaram o ensino médio, que estão aí viajando e vivendo sim, sua vida como tem que viver, como a gente tem que enxergar, né? Vou viver minha verdade. vida e daí que eu tenho síndrome de Down, né? Hoje eu conheci uma mulher que tem síndrome de Down, ela está fazendo faculdade aqui em Salvador. Ela faz gastronomia. E sexta-feira ela vai fazer uma live. Aí eu mandei uma mensagem no privado dela para saber se eu posso divulgar, né? Então, assim, essa semana eu vou divulgar, porque eu tenho certeza que ela vai dizer que eu vou poder divulgar para a gente assistir a live dela, né? É Sim, a legal, Marina junto com a adora, a faculdade. Marina adora cozinha. Meu esposo, ele trabalha numa empresa de cozinha Sim. industrial e ele trabalha no marketing. Então, ele precisa fazer muitos vídeos, tá ali envolvido e aparece muito chefe. E ela, Aham, ela acha que meu esposo é chefe também, né? aham. Ela adora, ela fala, eu sou a chefe Marina, eu vou fazer um bolo. Outro dia ela pegou farinha de trigo, leite,
e misturou Uhum. numa vasilha. Eu tava cochilando, quando eu acordei, ela tava me mostrando uma meleca que ela tipo, falou, mãe, fiz um bolo. Fiz um Uhum. bolo. Falei, eu sou a chefe, eu fiz um bolo. Uhum. Acabou com tudo que a gente tinha. Falei, tá bom, né? Fez um bolo. Ela adora, ela gosta muito de mexer na cozinha. Ao contrário de mim, que não gosta de cozinhar. Ela gosta de participar em tudo que relaciona à cozinha. Daí eu Uhum. falei, ótimo, maravilhoso. Caso a minha outra filha também gosta. Eu falei, ótimo que vocês gostam, que é a cozinha de vocês, fica à vontade. Eu sou dessas também, viu? Minha filha ama a cozinha. E assim, minha irmã, ela é chefe de cozinha. E aí, de vez em quando, até a semana passada fizeram uma live aí de um arroz de rabada, e ela ama quando eu permito, quando eu deixo ela assim mexer mesmo, porque assim, nem sempre eu deixo, né? Porque às vezes ela quer fazer bagunça mesmo. Mas assim, eu permito que ela faça as coisas, o Sim, jantar, ela sim. mesmo que se vira ali, ela gosta muito de brócolis recheado, então assim, eu deixo mesmo ela meter a mão na massa. Porque isso a gente dá autonomia, né? E eu Sim, vejo, sim. e eu vejo, Simone, que você é dessas mães, né? Que dá muita autonomia, né? Você permite isso. Como é que você faz no seu dia a dia, assim, com Marina, nessa A questão de primeira coisa que eu autonomia? comecei a trabalhar com ela desde bebê foi essa questão de autonomia, né? Aham, De desenvolvimento. Assim, eu comecei a estudar bastante sobre esse síndrome de Down, a ver qual que eram as lacunas ali de dificuldades que a gente precisava investir mais. E assim, desde muito pequena, eu sempre incentivei ela a comer sozinha. Quando ela começou a fase da alimentação, que já estava maiorzinha, eu dava a fruta na mão dela, a banana para ela sim, descascar, a maçã para ela morder diretamente, sem precisar cortar. isso. Que, querendo ou não, a gente acha que não, mas isso é autonomia. Ela Aham, ter o trabalho de descascar a fruta, de morder, porque dá muito picadinho, muito certinho, sim, muito pronto, acaba tirando a autonomia da criança, né? Então eu falava pra ela, tirou a fraldinha, onde que joga a fraldinha? Aí ela colocava sim, no lixo, no banheiro, já tinha ensinado. Onde que coloca a roupa suja, Marina? Já com 1 aninho, 2 aninhos. Não sei, sim. ia lá e colocava. Vamos terminar de brincar, vamos guardar os brinquedos, porque vai ficar bagunça. E já era um trabalho para ela. Hoje ela é super independente, ela já pintou o cabelo sozinha, se troca, Aham, come sozinha. Desde muito cedo ela come sozinha, que ela começou a ir para a escola com 2 aninhos. Então ela já sim, comia sozinha. Eu sempre quis preparar ela para ter uma rotina fora de casa, porque a gente não aham, ia ficar o tempo todo em casa com ela ali, servindo ela. Então, aham, ia para a escola com 2 anos, já comia sozinha, já descascava a própria fruta, já sabia abrir o suquinho e colocar o canudo. Então, essas pequenas coisas que eu ia fazendo com ela, ela já ia se virando. E assim, e hoje essas continua pequenas esse coisas trabalho. que são tão importantes, né, Simone? Que Sim, muitas muito. vezes tem muita mãe, muito pai, fica a dica aí, viu? Tem muita mãe, muito pai que acha que isso é besteira. Ah, não, o que é que tem? Cortar frutinha, o que é que tem? Vou descascar a banana, vou dar para ela, vou colocar o canudo no suquinho. Então, assim, são detalhes que parecem pequenos, mas que são muito importantes, porque é isso que vai criando independência, né? Então você vê Sim, como é que está a Marina hoje, fazendo e vai continuar fazendo. Minha filha hoje, Simone, com 13 anos, Luana que arruma o quarto dela, Luana que varre, eu varro a casa toda, mas no quarto dela ela para na porta assim e já disse que eu não vou entrar, eu não entro. Poeira quem tira é ela, quem faz tudo é ela. Eu não entro no quarto para fazer. Quem arruma a cama aqui é ela, tudo isso. hoje ela saiu com meu esposo, eu falei, onde que coloca o tênis, Marina? Ela, ai, esqueci. Hoje não é mais que Aham, não sabe, é a fase da preguicinha, né? Onde que coloca o tênis? Esqueci, meu Deus. Aí eu falo, então tá, então eu vou te lembrar onde coloca o tênis, lá no guarda-roupa. Aí ela vai e coloca lá. Aonde que coloca o prato que você acabou de comer, Marina? Aí ela vai e aham, coloca na pia, né? Então, assim, tudo aqui em casa é acessível para ela. Eu compro as frutas, eu lavo, deixo lavada na sim. geladeira, deixo o copo Para que ela na mesma altura que se ela vire, né? quer, que ela vai lá e pega a garrafa de água, coloca água para ela mesma, ela já faz isso muito bem. Né? Ela só não sabe colocar a comida dela porque ela é baixinha, então ela não Sim, alcança o sim. chão. Né? Aham, Tem coisas que eu não posso deixar ela fazer claro. porque
E vai conseguir. deixando, vai chegar um ponto que você vai deixar, entendeu? Por exemplo, hoje Sim. mesmo eu fiz uma postagem aqui no meu perfil, depois dei uma olhadinha, eu achei 2 fotos de Luana, ela devia ter 3 anos para 4, ela comendo de garfo e faca, eu sempre deixei ela comer de garfo e faca, né? E aí ela comendo, e ela comia, Simone, que todo mundo ficava de boca aberta, A porque Marisa ela tem comia, 15 tudo tem anos. que ter a faca, até hoje é assim, né? Tem que ter a faca para ajudar. Então, assim, linda as fotos, ela pequenininha, me deu uma saudade, a gente fica olhando as fotos, né? Vai dando E saudade, tão assim. depressa, né? Então, ela também, sempre que a gente sai, as pessoas ficam impressionadas. Ela já come sozinha. Gente, mas ela tem 6 anos, ela tem que comer É, sozinha. É pois natural que é. ela come sozinha, Uhum, né? E assim, quando a gente vai fazer comida aqui, igual o frango, ela gosta de comer a coxa, ela pegar a coxa na mão uhum, e. Gente, sim. eu quero aquele que pega com a mão, que come com a Uhum. mão, É, porque que comer puxa coxa assim, tem que ser de mão mesmo, né? é. Não pode ser de garfo e faca. É que puxa assim, ó, aquele que puxa assim, eu tá bom, então pega e come, né? Então, assim, em relação à autonomia, ela se desenvolveu muito bem, mas foi um trabalho de formiguinha. É claro que dá E muito é mais verdade. você ensinar, mas depois você fica tranquilo, porque depois você vê a criança executando as tarefas que Sim, já não tem trabalho, né? isso. É um trabalho que você Verdade. tem, depois você fica sossegado. Uhum. Simone, o Kelvis tá aqui falando. Pô, Kelvis, gostei da sua mensagem. Ele botou aqui, ó. Também quero fazer faculdade, mas eu vou fazer política, porque eu estou querendo me candidatar a deputado estadual. Eu vou estudar mais sobre política e também estudar sobre síndrome de Down. Pois é, tá vendo? Muito Ser bem, deputado estadual aí, ó, que maravilha. nós precisamos de vozes lá no Senado para Pois brigar pela é, gente. Você vai estar no seu pois lugar de é. fala lá, mesmo. Uhum, verdade. Isso é legal a gente ver aí, que eu fiz até uma postagem também, teve uma postagem que estava direta aí nas redes sociais, teve uma Luana, acho que o nome dela é Luana, xará de minha filha, que é vereadora, né? Primeira vereadora com síndrome de Down aqui do Brasil. E não lembro a cidade. Então, assim, é interessante a gente ver isso, né? Uma Sim, pessoa com síndrome de Down brigando aí pelos seus direitos, ela é fisioterapeuta e agora vereadora também, né? Então, com certeza, a mãe o quê? Estimulou a autonomia, né, Simone? sim. Então, a gente precisa. Acreditou que deu uma possibilidade para a criança, né? Porque a gente Sim, escuta, igual a gente falou hoje, a gente escuta, a gente chega com um diagnóstico de assim, seu filho não vai demorar a andar, vai demorar a se falar, seu sim, filho não vai comer isso, sozinho, seu filho não só de coisas ruins. E se você sim. abraça isso, realmente vai acontecer. Mas se você falar assim, não, Uhum, eu falei para o médico, talvez, doutor, minha filha até demore a andar, mas eu vou tentar até a última possibilidade que eu sim, tiver, pois é. ela consegue. E eu não tinha Uhum, dinheiro, não. Porque tem pessoas que acham que a gente é rico, não trabalho porque eu sou rica, porque uhum, eu não preciso. A gente não tinha dinheiro de jeito nenhum. A gente estava passando na pior fase financeira da nossa vida. Que a gente trabalhava de novo. Tinha dia que não tinha nem a mistura, né? A gente sim, estava firme no propósito de Maína, né? Sim, ela sempre teve plano de uhum, saúde. Então, assim, às vezes você deixa de comprar um sapato, isso. bolsa, o que você precisa para pagar o plano de saúde, né? Porque é Foram prioridade, coisas, né? foi priorizar o que naquele momento era mais importante e deixar de lado algumas vaidades, né? Porque Uhum, todo mundo gosta de andar bem arrumado, de andar com o cabelo feito. Isso é uma coisa natural do ser humano, né? sim. Mas eu tive que abrir mão, ó, minhas filhas mais velhas tiveram que abrir mão de muitas coisas para eu ficar em casa, né? Uhum. Mas E como foi isso para é uma você? Como foi isso para você? Porque assim, você trabalhava e aí você tomou essa sim, decisão de sair do trabalho para poder ficar em casa. Como foi emocionalmente isso para você, né? Porque não a é parte fácil uma mais decisão. difícil. É. A parte mais difícil, eu acho que foi essa, porque eu trabalhava desde os 15 anos, né? Sim. Então, assim, eu saí do trabalho, eu não tenho uma renda, independente financeira
dependente do meu esposo, para mim foi assim, mexeu com meu autoestima, com a minha Sim, confiança, em todos os aspectos assim que a gente tem de independência e autonomia, né? Me sentia sim. totalmente dependente dele, né? E Uhum, realmente eu era, financeiramente eu era, né? Mas assim, eu falei assim, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer em casa, porque eu não posso, eu não quero ficar nessa situação, né? Eu quero ter o meu dinheiro sim. também, né? Para fazer as minhas coisas. Já queria fazer faculdade, queria fazer faculdade, mas ainda não tinha condições. E aí eu comecei a trabalhar com artesanato, né? Foi uma coisa assim de que eu Aí você, aí você já sabia fazer o artesanato ou você fez curso para fazer o artesanato? Como é eu que não foi? sabia nem colocar uma linha numa agulha. Ai, Eu não que sabia fazer massa! nada, absolutamente nada. E eu não fiz curso, não. Foi o YouTube mesmo que me ajudou. Foi? Pois é, Foi então tudo. fica a dica aí para todo mundo, né, Simone? Porque às vezes tem muitas mulheres e muitos homens também que estão em casa, né, desempregados, sem oportunidade de trabalho. E a gente dizer que o YouTube está aí para isso. Eu também já fiz muitos Sim, cursos, né, que o YouTube me ajudou bastante. Então, assim, a gente não pode ficar de braço cruzado. E Simone está aí. Simone começou fazendo cursos no sim. YouTube. Conta aí pra gente como é que foi isso. Eu fiz maçã do amor, eu fiz bolo de pote, eu fiz bolo de aniversário, e eu não sabia nem fazer bolo. Pra falar a verdade, eu não sabia nem fazer bolo. Fiz pão de mel, tudo coisas que eu via no YouTube e eu tentava, e eu falei assim, eu tenho que arrumar uma renda. E todas essas coisas que eu fiz me deram rendas, né? Sim. Eu lembro que a gente estava bem apertado, e aí eu falei assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que descobrir alguma coisa. E eu tava assistindo um programa de TV, não lembro qual, e passou uma receita de pão de mel. Isso foi no dia do meu Sim. aniversário. Aí eu falei assim, vou fazer pão de mel. Vou fazer pão de mel agora. Aí levantei, eu morava do lado de uma doceria, comprei as coisas que faltavam e fiz pão de mel. Nesse dia eu fiz pão de mel para testar e já comecei a vender. E deu Aham. super certo. Eu vendia muito pão de mel. E assim, aí eu falei assim, bom, fluiu. Então eu vendia bastante pão de mel, né? E assim, mas eu queria alguma coisa que fosse mais fácil, porque eu saía todos os Sim. dias e tinha pouco tempo para fazer. E aí uma amiga minha perguntou se eu não sabia costurar, porque ela ia fazer o aniversário do sobrinho dela e queria fazer uns bonequinhos de feltro. Eu não sei Sim. não, mas a gente tenta. E Mas eu aí eu aprendo. peguei, eu falei, eu sei, mas eu sei o ponto caseado. Eu falei pra ela, eu sei o ponto Aham. caseado. Ela, então você sabe costurar, porque o feltro é ponto caseado. E aí eu fiz os primeiros bonequinhos em feltro. E aí eu já postei que eu tava fazendo artesanato e que eu aceitava encomendas. E aí eu lembro que eu tive minha primeira encomenda, que eram umas ovelhinhas, que deu tanto trabalho pra fazer. Tanto trabalho. Mas E os foram 100 moldes você ovelhinhas. pegava na internet? Os moldes você Na pegava na internet. Na internet tinha uns que eu desenhava, tinha uns que minha filha desenhava, porque ela desenhava bem. E aí eu fiz essas ovelhinhas, foi minha primeira encomenda, assim, grande, que eu lembro que eu ganhei R$ 200 e eu fiquei mega feliz. Eu falei, meu, não acredito. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com feltro, faz 6 anos que eu trabalho com feltro, e é minha renda hoje. Aham. Tenho bastante clientes, e foi o que eu consegui pagar minha faculdade. Eu E paguei a você tem faculdade. um perfil, né? Você tem um perfil, né? Que Tenho, é. Diz aí qual é seu perfil para deixar registrado aqui para as pessoas que quiserem olhar, conhecer seu trabalho. Ateliê Mimos da Si Oficial. Sim. Depois você vai me passar para eu poder, vou colocar aqui na descrição daqui da nossa live, eu vou colocar, viu? Tá, eu vou Para a fazer gente assim. poder fazer essa divulgação e as pessoas que quiserem conhecer, porque é legal, Simone, a gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas estão precisando fazer algo. Então, assim, o quê? Não precisa ser necessariamente fazer boneco em feltro, né? Que são lindos. Eu já vi o seu trabalho, eu conheci, né? Quando você me passou o link, eu fiquei olhando. Então, assim, é lindo o seu trabalho, mas assim, cada um precisa identificar o que é que eu quero fazer, o que é que eu posso, o que é que eu gosto de fazer, né? Você vê que você começou fazendo Exatamente. pão de mel, fazendo um bolo de pote, mas não se identificou com isso. Pode ser que tenha Exatamente. outras pessoas aqui que se identificam em fazer bolo de pote, tem muitas ideias.
Eu trabalhei 13 anos, Simone, com buffet. Eu fazia festa. Eu fazia bolo de casamento, aqueles bolos de casamento maravilhosos, assim. Eu fazia isso, eu trabalhava com isso, né? Mas, assim, chegou um ponto que eu não quis mais. E mudei de ramo. Então, é legal a gente ver isso, que a gente pode mudar de ramo. Que as oportunidades estão sempre aí, né? E nunca é tarde pra gente investir no que a gente Sim, quer, né? com certeza. Eu comecei a minha segunda faculdade, eu estava com 30 anos, né? Sim. E eu falei assim, será que eu tô velha demais? Eu falei, bom, velha ou nova, eu vou fazer. Vou Eu fazer, vou fazer realização, né? E como é que foi? Como é que foi que você falou assim, não, eu vou começar a fazer pedagogia? Quando foi? Então, foi a Marina fez um ano e eu falei assim, eu queria voltar a trabalhar, né? Só que eu não conseguia trabalhar integral. Então eu falei assim, eu preciso de um trabalho em meio período, porque eu preciso estar um tempo em casa também com elas, né? Tem minha filha mais velha também que precisava de atenção. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer pedagogia. Aí conversei com uma prima minha, ela faz, você vai ser uma ótima pedagoga, porque eu já fazia atividades com a Marina, né? Sim. De atividade de estimulação, né? Mas eram coisas que eu aprendi na internet. Tinha coisas que eu nem sabia o que significava, mas eu fazia. Sim. Depois que eu comecei isso, eu falei, nossa, tá trabalhando coordenação motora, olha, concentração, não sei o quê. E aí eu falei, não, então eu vou fazer pedagogia. Aí eu conversei com meu esposo, ele falou assim, ó, só que eu não consigo pagar essa faculdade, porque a gente tá, já tem todas. Eu falei, não, mas eu vou pagar. Então tá bom. E aí eu me matriculei e fiz. Depois eu falei assim, gente, como eu vou pagar essa mensalidade? Eu não tenho nenhum salário fixo. Bora vender boneco, né? Vai dar tudo certo. E aí eu comecei a fazer. Depois eu falei assim, gente, que loucura, como que eu faço isso? E agora tem uma dívida por 4 anos. E eu vi muita coisa pra me desanimar. Uma dívida sabe? não, um investimento, né? Não foi dívida, foi um investimento. Foi um investimento. Eu ouvi muitas coisas pra me desanimar. Nossa, será que você vai dar conta? Você já tem a Marina, tem o seu ateliê, será que você consegue? Ai, você é louco, imagina que eu vou fazer isso. Aí até uma vez eu falei para uma pessoa, não, eu vou voltar a trabalhar num serviço meio período. Mas é difícil, viu? Acho que é difícil você fazer um serviço meio período. Só se for de telemarketing. Eu falei assim, não, vai ser de professor. Ela, não, acho que você não consegue, que é muito difícil. E assim, eu tive várias pessoas para me desanimar, mais para me desanimar do que para me animar, né? Com certeza, é sempre assim. E passaram, você se formou no ano passado, não foi? Você se formou o ano passado, foi isso? Em dezembro. Tem uma dúvida aqui, Simone, de Guilherme. Ele colocou aqui, ó, trabalhei num programa chamado Plataforma Freire, em 28 municípios, no curso de pedagogia. Ele está querendo saber aqui como uma pedagoga pode incentivar uma criança com síndrome de Down. É estimular, né? O incentivar, no caso, é estimular. A internet travou. Foi. Não sei se foi a minha ou se foi a sua. Não, foi a minha. Sim. Incentivar. Travou de novo. Travou. Avisa pra sua avó que eu não posso. Minha mãe tava me ligando aqui. Sim. Então, incentivar, assim, você quer dizer na questão de ensino? Estímulo, né? Eu entendi como estímulo. Estímulo, sim. É como a educação infantil lá para síndrome de Down, né? Que eu acho que toda criança de 2 anos deveria estar matriculada na escola de educação infantil, porque o convívio social, estimulação motora é a cerejinha do bolo. Então, assim, o ideal para se começar a trabalhar com a criança com síndrome de Down é, claro, que a adaptação do convívio social, que eles não têm dificuldade, que a gente sabe, né? Esse é um dos menores problemas. E trabalhar muito coordenação motora, trabalhar lateralidade. Se você fez pedagogia, você sabe trabalhar muito a parte psicomotora da criança, porque se a parte psicomotora estiver bem estimulada, né, é uma engrenagem, a alfabetização vai fluir muito bem, né? Então, assim, o cognitivo, né, fica mais fácil, né?
muito mais fácil. Trabalhar não só a criança com síndrome Down, todas, né? Trabalhar muito Sim, equilíbrio, concentração, né? Com atividades lúdicas, claro. Na sim. minha página tem muita atividade que eu posto e coloco o que está trabalhando. Trabalhar muito concentração e coordenação motora fina, que é a maior dificuldade na alfabetização é essa. Se a criança não estiver bem estimulada nessa parte motora, tem muita dificuldade de ler e escrever. Qualquer criança. Então, Verdade. é Guilherme, né? Visita lá a minha página, que tem bastante coisa assim que vai te dar uma direção Isso, norte para você fazer um plano de aula aí para conseguir trabalhar com essa criança. verdade. Bem interessante, assim, né? Porque a gente vai conhecendo e a gente vai vendo ideias, né? Por exemplo, eu olhei seu perfil lá e fico vendo, assim, muitas coisas eu não fiz com Luana, né? Outras coisas que a gente vai aprendendo. E eu vejo o quanto hoje a gente tem a oportunidade, né, Simone, assim, de estar conhecendo, você procurando na internet, aqui no Instagram, você vê que a gente se conheceu agora, né? Minha filha já não Sim, está mais nessa fase, mas assim, tem muitas aí que estão vindo aí que vai precisar dessa página de sim. Simone e muita coisa que eu não conhecia, né? Que você falou até de um método, esqueci o nome agora, eu não anotei, um método que a Marina faz, método AFA, método AA, ABA. ABA. ABA, né? Que é uma sigla americana que significa análise Sim, do comportamento, né? Que sim, é maravilhoso para síndrome de Down e para autismo. Qualquer deficiência sim, cognitiva, ele é bem aceito, porque ele trabalha comportamento e dificuldades assim de alfabetização, de essa parte que eu falei motora. Então, assim, é sim, feita uma investigação na criança e dentro daquelas dificuldades que é enquadrada, eles desenvolvem uma intervenção multidisciplinar para trabalhar com a criança. Então, assim, é excelente, porque trabalham os profissionais todos juntos na mesma equipe e eles se conversam e vão aplicando as atividades, uma que vai ajudar a outra. É bem sim, puxado, aula, porque são todos os dias, né? No mínimo sim. são 4 horas por dia. Mas é uma coisa que dá um resultado maravilhoso. É Muito bom. interessante. Quem puder fazer, eu recomendo muito. Que a Marina, ela se saiu muito bem. E, assim, eu estudei um pouco sobre o ABA e assim, eu tenho essa proposta, né, de me especializar no ABA, né, para trabalhar especificamente com deficiência cognitiva, né, Sim, com autismo e síndrome de Down, porque tem muito Down que tem autismo também, né? sim, Então, assim, isso, como eu sempre falo, a gente está num laboratório, né, que a gente vive com nossos filhos. É um laboratório sim. e que é rico de experiências que a gente vai aprendendo com os nossos filhos, com a convivência, né? Verdade, a Tem gente coisas que aprende tanto, né? nossa, demais. Né? Durante esse período da faculdade, eu fiz alguns cursos também para complementar, que a faculdade te dá uma direção e você precisa buscar Sim, mais, né? Eu fiz bastante curso sobre psicomotricidade e sobre a própria motricidade fina, né? Que é o movimento da sim. escrita, né? Que é Então, assim, importante, né? Como a criança pega no lápis, né? Para ela poder realmente ter sim. uma alfabetização, né? Concretizar essa alfabetização, porque se não tiver, se não souber como é que pega no lápis, o jeitinho, né? Se a Fica criança muito ela não conhece difícil. o corpo, ela tem dificuldade de aprender qualquer outra coisa que seja fora dela, né? Então, você Sim, conhecer e trabalhar o corpo da criança é muito importante na primeira infância, que é dos 0 aos 6 anos, que é a sim, educação infantil, né? Tem muitas mães que têm medo de colocar o filho na escola. Gente, o quanto antes, melhor. Claro que vai ter isso. as gripes, né? Que tem, toda criança tem, que Isso, volta da escola, mas não tem problema. 2 anos, assim, a minha filha entrou com 2 anos, mas eu tentei colocar antes, eu não consegui vaga. sim. Mas assim, o quanto antes colocar é melhor. É Você, maravilhoso a educação você infantil. falou aí dessa questão de gripe. Você acredita nessa pandemia? Tem um ano, né, que a gente está de pandemia. Tem um ano que meus Sim, filhos não ficam gripados, meus filhos não ficam as doentes, minhas sabia? também.
Falei É pro PJ, ele falou impressionante. assim, Mas assim, tão bom. eu prefiro gripadinho, eu prefiro doentinho, porque assim, eles estão no convívio, né? Mas Sim, assim, sim. é uma questão que realmente tá ali junto, tudo Vai agarradinho, tudo misturando vírus, trocando bactéria, tudo junto ali. Mas assim, é o desenvolvimento que é importante, né, Simone? demais. A Marina aprende muito observando. A Marina é extremamente observadora e Sim. visual. Então, ela, às vezes eu falo alguma coisa para ela, ela fica olhando e não tem reação Aham. nenhuma. E depois ela começa a reproduzir, ela começa a Isso. falar o que eu falei, né? Então, ela é Aham. extremamente visual. Então, assim, a escola para ela, ela é escola pública. Ela estudou em escola Sim. particular, não funcionou muito bem e ela foi para a escola pública. E assim, e estar com 27 crianças da mesma idade dela foi o que fez ela deslanchar de Sim. fala, de comportamento, foi maravilhoso para ela. Ela amava estar na escola com um monte de crianças da mesma idade dela. Aham. Ela se sentia no paraíso. Foi É um grande maravilhoso. desenvolvimento, né? É um grande desenvolvimento, e assim, esse relacionamento com outras crianças, isso ó, é uma grande estimulação, porque ela está vendo ali outra criança fazendo e ela vai querer fazer igual. Ou as coisas boas ou as coisas ruins também. Tudo aprende, né? Sim, Mas tudo tudo não deixa aprende. de ser uma estimulação. E E aí a é gente muito. faz. E esse relacionamento, Simone, é uma verdadeira inclusão, né? Sim, e isso que é o mais importante dentro da escola. É o que eu sempre falo. A gente precisa primeiro trazer a criança como criança, né? Sim, Reconhecer a criança como criança. Deixa ela brincar, deixa ela correr, né? Claro, quem é professor precisa fazer sua observação, né? Para fazer as suas adaptações no sim, currículo escolar. Mas a criança ela precisa ser enxergada como criança, não como a Dalzinha da escola, a Dalzinha sim, da sala. É a verdade. Marina. Eu falo Aham, muito isso, é a Marina. O nome dela não sim, é Dalzinha, o nome dela é aham, Marina. E verdade. hoje ela fala, qualquer coisa que você fale pra ela, oi bebê, vem cá lindinha, eu sou Marina Amaral, não Aham, sou bebê, sou Marina eu vi. Amaral. Ela Você é fez uma live defeito. ontem. Você fez uma live ontem e aí eu achei tão lindo quando você perguntou, diga aí para as pessoas como é seu nome. Aí ela, Marina Amaral. É, eu sou Marina Amaral, não sou bebê. Ela Pois detesta é. que chama ela de bebê ou de qualquer outra coisa. É o nome dela. E eu Sim, falei, é isso mesmo. Você tem uma identidade. Eu sempre reforcei isso pra ela. Você tem uma identidade, você tem um nome. Você é sim, Marina Amaral. Não aceite que ninguém te chame de outra coisa. isso, Né? Desde muito pequena, eu sempre falei pra ela que ela tinha síndrome de Down, mesmo quando eu sabia que ela não entendia. sim, Que ela tem síndrome de Down, isso é normal, que tá tudo bem e que não aham, importa o importante é que ela era Marina. Né? E uhum, ela é muito. Quando eu falo assim, síndrome de Down, ela fala, é eu, né, mãe? É pois eu, é. né, mãe? É legal você É, falar isso, Simone, porque assim, a gente se parece muito, o seu ponto de vista assim tem tudo a ver comigo. Porque assim, ó, primeiro, eu não gosto de negócio de estar chamando de bebê, né? Não é bebê. E eu digo assim, tem muita gente, minha filha tem 13 anos e tem gente que ainda chama ela de bebê, né? Então assim, precisa entender que está em outra fase. O bebê é de 0 a 2 anos, até 2 anos, que eu nem gosto isso de mesmo. 2 anos tá chamando, mas assim, até 2 anos é entendível você chamar uma criança de bebê. Mas a partir do momento que se passa esses 2 anos, não é, já tá virando, ó, já é uma criança, né? Já está crescendo. Então, assim, não tem por que Marina, com 6 anos, ser chamada de bebê, né? Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar. E assim, e primeiramente dentro de casa, né, Simone? Porque às vezes a gente fica querendo que a sociedade enxergue ela como uma criança, como uma mulher, como uma mocinha, mas a gente dentro de casa fica a minha bebezinha, né? Então esse Isso. olhar tem que começar dentro de casa. Eu achei perfeito você falar isso. Coitadinha da minha filha, tadinha. Eu nunca sei ninguém chamasse nem ela e nem a mim de tadinha. Sim, Um dia quando eu saí da maternidade, uma senhora falou pra mim, tadinha de você, né? Tão nova com uma filha assim, né? E eu sim, fiquei assim, chocada, mas eu não tive reação. E depois eu falei, eu nunca mais vou admitir que ninguém me chama de isso, coitada. Eu não sou coitada. Não sou coitada, sim. não sou mesmo. E eu sempre falei pra Marina, você não é coitadinha, não. Que às vezes ela faz um drama, né? Aham, Quer ser lada, faz aqueles dramas de criança. Eu falo, aham, não vem normal. coitadinha.
aqui, não. Isso, Não vem, não. Pode parar, né? E assim, eu sempre falo para ela, você é forte, Maria, você é esperta, você não pode falar que você sim, não consegue. Vamos tentar junto, vamos lá, eu vou te ensinar. E aí depois você tenta. Porque ela fala, mas sim, eu não consigo. Quando ela não quer isso. fazer uma coisa, eu não Aham. consigo, Eu não sempre falo assim, consigo. você consegue tudo o que você quiser. Basta você Exato. querer. E meu filho agora mudou esse querer, viu, Simone? Ele botou é, é, tudo que você acreditar, porque assim você consegue tudo o que você quiser, basta você querer, eu falava, né? Aí ele mudou agora. Mamãe, basta eu acreditar, eu preciso acreditar em mim, porque eu tenho um de 6 anos, né? E ele fala, se eu Aham. acreditar em mim, mamãe, eu consigo fazer tudo. E é exatamente isso que a gente precisa passar para os nossos filhos. Eles conseguem tudo, né? Exatamente. E eu falei para ela, ela fala que vai ser chefe. Eu falo, então, Sim, você vai ser chefe, você quer ser sim, chefe? E eu e meu esposo, a gente reforça muito, independente da profissão que ela escolha, a gente vai sim, apoiar ela e quer que ela seja feliz e bem sucedida. Não, e ser bem sucedido não quer dizer ganhar rios de dinheiro, né? É sim, isso verdade. que É ser você quer, realizada, né? né? Então, assim, a gente tem essa opinião, a gente apoiar ela. Se ela quiser ser chefe de cozinha, se ela quiser ser confeiteira, se ela quiser ser manicure, se ela Sim, quiser ser cabeleireira, o que ela quiser ser, ela vai ser. Ela vai escolher. E eu, sim, eu falo isso só para ela, para as minhas outras filhas também. Você tem que fazer o que você ama e bem feito, não importa o que seja. Mas dê o seu sim, melhor sempre. Né? Se você quer ser professora, seja a melhor que você puder. Não para mostrar para as pessoas que você é melhor, mas para ter o exatamente. melhor resultado para você, né? Verdade. Ó, minha cunhada está aqui assistindo e ela deu risada aqui de você, Simone, e colocou. Me lembrou de você, Lu. E estou colada nessa educação, porque ela sabe que eu sou exatamente assim. Não tem esse negócio de coitadinha, de mimimi comigo, não. E ponto, sabe? Então, assim, por Sim, isso né? que Luana está com essa autonomia que ela está hoje, né? Justamente por conta disso, porque não adianta. Hoje a gente vê muitas pessoas com síndrome de Down, né? Tudo é o olhar. E Kelvin está aqui dizendo, ele tem 26 anos, Simone, e diz que as pessoas ficam chamando ele de criança. Não aceite, Kelvis, isso. Você não é criança, você já é um rapaz, você já é um homem. Você tem 26 anos Adulto. de idade. Adulto, Já né? é um adulto. Então, assim, não Isso tem por que mesmo. ter esse olhar das pessoas. Então, Esses assim, isso títulos é que a gente importante a gente coloca nas falar. crianças, outro dia eu falei para uma mãe, né? Para uma senhora que teve um neto Sim, com síndrome de Down. É nosso anjo. Eu falei, não, anjo tá no céu. Não é seu sim, anjo, é seu neto. É o seu neto que se chama fulano de tal. Você não fala que ele é um anjo. Você vai tirar a humanidade da criança porque você acha que o cromossomo 21 faz dele um anjo. Ele sim, não é um anjo, é uma criança. Ele não muita gente fala, eles são muito carinhosos, eles são muito não sim, sei o quê. Não, eles são seres humanos. Cada um tem sua personalidade e seu isso, jeito. A Marina aqui em casa, ela é marrentinha. Ela não é toda cheia de carinho, não. Né? E cada um sim, tem o seu jeito, porque o seu jeito individual de ser é peculiar, não por causa do cromossomo 21. Então, assim, é anjo, é um bebê, é um coitado. Isso é para uhum, qualquer pessoa, para qualquer criança. Quando você coloca esse título na criança, ela absorve ele. A criança é uma esponja. Se verdade. você falar, Uhum, tá, bebê, você está um eterno bebê. Né? Eu tive uhum, alunos que eu tinha que falar, você não é um bebê. Eu sou assim, não. Você não é bebê, você é sim, criança. Você não é bebê. Criança de 6 anos que achava que era bebê. verdade. Se comportava Sim, como bebê, queria usar a fralda como bebê, porque a gente coloca essa carga. Você é bebê, então eu vou ser bebê, vou me comportar como bebê, né? uhum, Então não é bebê, não é anjo, é fulano de tal. Né? Por mais radical e duro que pareça ser, é a realidade que a gente precisa. sim. Porque a gente mesmo acaba criando crenças na cabecinha da criança, né? Porque a gente fica Sim, chamando de bebê, meu bebezinho, então ela vai acreditar que ela é bebê, né? Então, sim. assim, é importante a gente ter cuidado, porque, assim, as palavras, ela age muito na nossa mente, né? E aí, quando chega Com, lá na frente, a criança empaca em alguma situação e a gente não entende por quê. exatamente, influencia no comportamento e no desenvolvimento, né? Isso tá aí a ciência para nos explicar que não é uma coisa Sim, de achismo, é uma coisa cientificamente sim, comprovada.
Então, é isso. E Hoje, às vezes, Simone, as pessoas de fora, e assim, é legal a gente estar aqui falando sobre isso, as pessoas que não têm esse convívio, acham até que é besteira de nossa parte, né? Em algumas situações da minha vida, na criação de Luana, eu vi muito isso, de que eu era muito dura com ela, que eu não precisava agir dessa forma, e eu, às vezes, assim, você não entende que ela tem deficiência, você não pode tratar ela dessa forma. Eu fui muito questionada, assim, por pessoas próximas, sabe? E eu sempre me questionava, eu vou agir com ela como? Se eu que sou mãe, se eu não preparar ela para receber as situações da vida, quem é que vai preparar, entendeu? Então, assim, eu e meu marido, a gente sempre teve uma conexão muito forte com essa questão de educação. Eu sempre fui mais firme, né? Eu sempre sou eu que estou ali na frente, mas assim, eu tenho um grande apoio, né, dele. Então, assim, se eu não fizer isso, quem é que vai fazer, né, Simone? Então, assim, se a gente não fizer, quem é que vai fazer por elas, por eles, né, de forma e geral? até mesmo, a gente sabe que a gente vai ver muitos episódios de preconceito, né? E se a Sim, gente coloca a criança nesse lugar de coitadismo, nesse lugar de bebê, quando ela passar por uma situação de preconceito que a gente não estiver perto para defender, porque a gente não vai estar a vida inteira, ela não vai saber reagir, vai se frustrar, talvez até fique em depressão, talvez não sim, consiga mais viver em sociedade, né? sim, Tenha uma crise emocional, porque não foi preparada para isso. E a gente, claro que a gente tem a consciência de, de que a gente vai ver muitas coisas relacionadas ao preconceito. Só uhum, que fazer um trabalho de autoestima, de lidar com frustrações e situações adversas, começa na infância, né? Você não vai verdade. fazer o que você quer, não é assim, eu quero esse Uhum, brinquedo, não é tudo que você quer que você vai conseguir ter, sim, né? Eu sou muito crítica em relação ao consumismo, né? Eu falo pro meu esposo, para que uma criança tem que ter 15 bonecas se ela é só uma criança, sim, né? pois Não é. é Eu sou questão dessas de não também. não gastar, não tem nada a ver com isso, tem questão de a Marina, ela Sim, tem pouquíssimas bonecas e pouquíssimos brinquedos, só que ela sim, valoriza cada um que ela tem, porque ela tem pouco. E se você chega pois em casa é. e dá um produto para ela é o máximo, porque ela Uhum, não é cheia de excessos. Tudo que ela tem é moderado, né? sim. Então, se E você tem não que ter uma preparar as coisas, explicação por quê, né? Porque às vezes assim sim, tem pai, tem mãe que às vezes não dá uma atenção e acha que comprar um presente vai substituir essa atenção, né? Então as trocar o frustrações começam daí, né? por, por momentos, né? Então, assim, eu sempre fui muito crítica com isso, de preparar ela para isso. Você vai viver, vai ter pessoas que não vai querer estar perto de você e tá tudo bem. É um direito da Sim, pessoa não gostar de você, não gostar de quem você é, achar que você é estranho porque você tem síndrome de Down, mas, ué, tudo bem, é o direito dela, assim como é sim, o direito seu de não gostar de qualquer pessoa no sim, de mundo. escolher também, né? Saiba o seu lugar. Eu sou Marina, e não importa se fulano pode não gostar, essa necessidade de aprovação que as pessoas têm, que nós temos, né? Sim, Que às vezes foram que a gente é de outra fase, de outra criação, precisa quebrar esse ciclo agora, né? E principalmente a gente que vai viver muito coisas relacionadas ao preconceito, né? Não é todo mundo que tem que me aceitar e me aprovar. A vida é uhum, assim, né? pois é. Então, assim, É esse exatamente caráter assim. frente, né? Sem Uhum, abaixar a cabeça, sem achar, ai, que eu vou viver o preconceito, que eu vou viver isso, que eu não vou saber lidar. Vai viver com certeza. Isso deve você uhum, pode ter certeza que sim, com né? Não certeza. vamos não vamos ser colocar uma utopia na sua vida que nunca vai existir, né? Uhum, O mundo assim nunca vai existir, né? A gente tem infelizmente, é. esperança que mude muitas coisas, mas que Uhum. vai ter preconceito, vai ter, e a Porque gente tem que assim, lidar. vai ser sempre lidando com pessoas, né? Lidando com mentalidade diferente. Então, assim, eu sempre falo isso, porque às vezes as pessoas ficam, quando é que a gente vai ver um mundo sem preconceito? Eu não acredito nesse mundo, sabe? Eu acredito, assim, que a gente precisa preparar os nossos para os preconceitos do mundo, né? É como você falou aí, falou, assim, exatamente o que eu penso, assim. Eu não posso exigir que os colegas de minha filha todos queiram ficar com a Luana, porque normalmente ninguém quer não, nem todos querem, né?
E foi assim comigo, foi assim com Simone e assim com todo mundo. E eu sempre falo com ela assim, não quer brincar. Se alguém não quiser brincar com você, vai lá e brinca com o outro. Porque Sim. vai ter A, gente que vai querer brincar com você, né? a Marina é super bem resolvida em relação a isso. Eu até falo pra ela, nossa, eu queria ser um pouco igual a Marina, porque às vezes ela tem umas coleguinhas que falam assim, não, vamos brincar de mamãe e filhinho e eu vou ser a mamãe. Não, eu vou Sim. ser. Aí a amiga fala, então eu não vou brincar, mas ela, tá bom, vou embora. Pode Pois ir. é. Eu falo, Marina, eu tô mandando sua amiga embora. Pode ir. E Ela não dá quer brincar, pronto. idade de ombro. E assim, e ela vai brincar sozinha, ela não liga, né? Então, Uhum. assim, eu admiro muito isso nela, ela ser super bem resolvida. Tá bom, quer brincar comigo? Não brinca, ué. Direito seu. E eu Isso é ótimo, né? Isso é ótimo é, porque ela vai crescer dessa forma, autoestima lá em cima. sim, E afeta. uma coisa, Simone, que você fala, e eu sempre conduzi minha filha dessa forma, eu sempre digo isso aqui, que a gente precisa, esse termo síndrome de Down precisa ser normal para ela, né? Precisa ser estar dentro do vocabulário dela. Eu tenho certeza que ela não sabe o que é síndrome de Down direito. Por mais que você explique, ela não vai entender o que é síndrome de Down, que é um cromossomo a mais no par 21, tal, 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 tal. Tudo isso ela não sabe. Mas ela sabe que esse nome é normal para ela, né? Que ela tem síndrome Faz de parte Down, dela. faz parte Faz parte dela. dela. Eu falo pra ela assim, eu brinco com ela, porque eu sou gordinha, né? Eu falo assim, Sim, ó, você tem síndrome de Down igual a mamãe é gordinha, aí ela morre, sim. ela acha super Ah, engraçado. Aí aham, ela fala, gorda? Eu falo, sim. A Natália fala, mãe, você tá falando que você é gorda? Eu falei assim, e eu sou o quê? Eu não sou gorda, não? Aí ela, pois ah, mas é. não sei. Eu falo, não, eu sou o que eu sou, ué. O que eu Sim, posso fazer em relação a isso? É o meu biotipo, é assim. E eu falo pra sim, ela, você tem síndrome de Down, igual fulano tem, pode não usar óculos, e vou dando sim. vários exemplos pra ela. Porque tem que ser uma coisa normal, natural, Aham. faz parte da vida dela, né? Tem Não que, quer tem que dizer que fazer, isso né? seja uma coisa ruim ou que vai deixar fazer com que ela seja uma pessoa diferente. Que todo mundo é diferente, né? Na verdade, Sim. todo mundo é diferente. Eu sempre falo com meus alunos que a gente fazia aula de inclusão. Todo mundo é diferente. Você já viu alguém com a cara igual à sua? Não. Já Aham, vi. Nessa sala aqui, todo mundo olha no espelho. Aí eles olhavam. Quem tem a cara igual aí? Ninguém. Então, todo aham. mundo é diferente. Então, é Pois normal ser é. diferente, né? Aham, Todo mundo é diferente mesmo, né? Então, assim, eu sempre passei muito isso para ela e para minha família. Tá bom, uhum. tem síndrome de Down, daí tudo bem, tá tudo bem, né? Eu Verdade. convivo com muitas pessoas eu tenho vários amigos que são surdos, né? Sim, Eu conheço pessoas que são autistas, então a gente convive muito com a diversidade. E para mim hoje é sim. uma coisa super natural, né? Tem gente que acha, às vezes eu tô conversando com uma amiga minha que é surda e todo mundo Sim. passa na rua com, nossa, parece que a gente é uns ETs assim, tá falando em Aham, libras. A gente só tá falando em libras, calma. Né? Então, para mim é tão natural que eu convivo muito com esse público que para mim hoje não tem, não vejo eu tenho diferença. essa meta na minha vida de aprender Libras, né? Porque eu acho que é uma comunicação que a gente tem que ter, né? Eu Sim, quero. sim. Faz parte Deveria ser algo do meu roteiro de natural. metas na minha vida, pessoal. Eu quero aprender. Durante a faculdade, eu fiz o curso de Libras básico e intermediário, porque eu sabia que na sala de aula eu ia Sim, acontecer algum momento com um aluno surdo. Então, assim como eu queria que a professora estivesse preparada para receber minha filha que tem síndrome de Down, eu quero estar sim, preparada para receber um aluno que pois tem outra é. deficiência, Uhum, né, para atender bem, porque eu sinto na pele o que é trabalhar com profissionais despreparados, uhum, né? eu sei. Maravilha. O Kelvis está aqui dizendo que ele sofre muito preconceito, mas é que ele não está nem aí. Isso mesmo, Kelvis. O problema é de quem está com preconceito com você. Né? O importante é a Todos, gente estar preparado, porque assim, o preconceito vai existir sempre. É a gente que tem que se preparar, né, para que isso não atinja a gente, né? Isso o é preconceito importante a ele gente. acontece não só com deficiência, mas com uma situação financeira, com uma posição social, com tudo Sim, que a gente, qualquer ambiente diferente que a gente chegar, vai ter um preconceito sobre a gente, né? sim, Então é uma coisa que a gente vai viver em qualquer, independente de você ter uma deficiência ou não, a gente pode viver algum momento da vida. verdade.
Isso vai ser, independente de deficiência ou não, né? Tem aqui a Sim. Aureliana Liege, está aqui falando que o filho, os amigos ficam olhando, né? O filho também chega perto dos colegas, mas nem todos querem. Isso é normal. Isso é normal, assim. Não quer dizer que ele não quer brincar com seu filho por conta da síndrome de Down. E se for, e daí, né? Deixa ele lá, não quer, vai ter outras pessoas que vão querer brincar. É E por isso muitas que eu falo, vezes não é por causa da síndrome de Down, né, Simone? Às vezes a gente às fica vezes com esse olhar. né? Assim, às vezes a gente precisa estar aberta para falar com empatia, ver o lado do outro Sim, também. No meu condomínio tem muita criança. E teve um dia que as crianças falaram que a Marina era meio doidinha. Eu falei, não. Aí eu chamei a criança e falei, ela não é doidinha. Eu falei, ó, ela tem síndrome de Down. Você sabe o que é síndrome de Down? Não, então vou te explicar. Expliquei para a criança, chamei as duas e falei. Então não fale assim com a sua amiga, porque ela vai ficar chateada. Assim como se eu falar que você, se eu falasse que você é feia, você ia ficar chateada. E eu falei, então você tem que aprender a respeitar o amiguinho, tá? Conversei sim, com ela pediu desculpa pra Marina e foram brincar naturalmente. Então, às vezes a criança, como eu falei, acho que eu falei na live ontem, às vezes a pessoa não sabe como lidar, né? Ai, se eu brincar com esse menino que é diferente, porque e sei lá, eu machucar ele. Às vezes a criança também tem esse receio, né? sim, Então a gente tem que ser aberta. Você não quer brincar com ele, por quê? Vamos brincar, ele é legal sim, também. Conhece ele primeiro, né? Depois você fala sim. que não. Então, assim, e deixa ser natural. Tudo bem se você não quer brincar um direito seu, você tá perdendo um Pois amigo. é, Um amigo, então tá verdade. bom, né? Mas nunca levar isso pro sentimental, porque às vezes a gente dói um pouco, né? Mas a gente tem Sim, que passar por filhos, não, filho, tudo bem, não tem problema, quer brincar com você, a mamãe vai brincar com você, então vamos brincar então, você uhum, quer brincar? E às vezes você começa a brincar com a criança, as crianças veem e começa a se envolver, né, interagir com você mesmo. Já aconteceu muito isso comigo, né, começar a brincar com a Marina de roda e chegar outras crianças na roda e brincar e depois eu sair e eles continuam sim, brincando, né? uhum, Então a gente tem um verdade. olhar sensível. Às vezes nem sabe do que tá falando, né? Então, Eu confesso, Simone, que eu tenho um determinado olhar assim, para essa questão do preconceito, para essa questão das crianças não querem brincar, né? Porque às vezes ela não quer brincar, não é por causa da síndrome, não é por causa da deficiência, é porque simplesmente não quer e a gente tem todo o direito. Na minha época de escola, tinha determinados colegas que eu não queria brincar e ponto. Eu não gostava de algumas atitudes, exatamente. não gostava da forma como ele brincava e eu ia brincar com outras crianças. Isso é normal para todo mundo. Só que o que eu Exatamente. acho também, às vezes, acontece é que a gente fica preocupada. Será que ele não quer brincar com minha filha porque minha filha tem síndrome de Down? E Vai é ter esse essa. cuidado que a gente, como mãe, como pai, tem que ter, né? Deixa eles lá se resolverem. Se não quer brincar, é ponto. Mas assim, não tem que ficar achando que não quer brincar por causa da síndrome de Down. Se for, A problema gente tem dele que que não ver quer, né? até que momento a gente precisa interferir, né? Às vezes a criança se Sim, resolve ali entre elas mesmas, não precisa a gente interferir em sim, nada. Né? Então, às vezes, a gente precisa avaliar de longe um pouquinho e observar. O que será que está passando na cabeça das crianças? Será que eles não querem brincar porque eles estão achando que ele é diferente? Ou porque sim, realmente tem criança que é meio enjoadinha, mesmo seletiva, né? Que a gente sabe que tem uma criação diferente, uma sim, criação, né? Então a gente tem sim, que fazer essa avaliação, né? E nunca. Porque verdade, criança não tem tanta noção igual um adulto, né? Criança tá verdade. aprendendo, né? Criança é meio sem Sim, noção ainda, né? uhum, Então não tem, dá tanto, porque é uma criança, afinal de contas, está aprendendo, né? É uma uhum, oportunidade de ensinar, né? Eu já conversei com algumas mães, falei, ó, seu filho falou assim com a minha filha, então isso não é legal, né? Conversa com sim. ele, explica Eu pra acho que a ele, não gente sei tem o muito quê. essa missão de orientar, né? Eu acredito Sim, muito nisso, assim. Tem horas que a gente é precisa nossa respirar missão. fundo, né? Mas, É, às vezes eu acho que eu extrapolo, porque se eu estiver nervosa, eu falo alto. Se eu tô nervosa, eu sim, falo mais alto ainda. Então, às vezes eu tenho que dar um tempo, respirar e depois ir conversar, porque pode parecer sim, uma briga, né? Mas já entendi. conversei com várias pessoas em relação a isso. Ó, Aham, não gostei disso. Não é que eu não gostei, é que isso não foi legal. Conversa com seu filho sobre sim, isso, né?
Então, assim, eu sempre convivi muito com criança, porque eu comecei a fazer a faculdade, já comecei a fazer estágio. Eu já Sim, trabalhava como Ministério Infantil há 6 anos, então eu trabalho com criança há mais ou menos uns 10 anos. Então, eu já trabalhava com criança, já convivia com criança, então eu já tinha uma forma que eu conseguia conversar melhor com as crianças. Eu tenho mais facilidade de interagir com criança do que com adulto, né? Então, sim. assim, eu já conseguia ter mais uma visão de se era um preconceito ou se era uma falta de noção mesmo da situação, né? Então, a gente tem que ter esse olhar sensível também. Com certeza. Simone, tem uma dúvida aqui de uma pessoa que está aqui na nossa live, que é o Guilherme. Ele colocou aqui, ó, existe uma forçação de barra dos pais para que os alunos estudem em escolas ditas normais. Eu queria que você falasse assim, o que é que você acha desse ponto de vista, né, dessa dúvida dele. Assim, Não, eu acho que antes de você falar, eu vou dizer assim, eu não sei se é forçação de barra, né? é, Eu não não concordo com isso, Guilherme, porque assim, todos nós temos direitos de botar os filhos da gente onde a gente achar que deve estar, né? Então, assim, não é forçação de barra. é um requerimento de direitos adquiridos por Sim, lei. O filho tem direito de estudar numa escola regular, comum, e eu vou brigar por isso, a menos que o meu filho não tenha condições de aprender. Por isso tem as APAES e as escolas sim, especializadas. Tem umas deficiências que têm um nível intelectual mais atingido, que precisa de um atendimento especializado. Mas a criança com síndrome de Down, ela tem condições e tem o direito de estar numa escola pública. Então, assim, o quanto que eu tiver que brigar para que ela esteja numa escola pública, brigar, não que eu vou chegar lá e sair na porrada com alguém, mas eu sim, vou pedir que, assim como que ela tenha direito à escola, tem direito de todo o recurso que é dado por lei a ela, que é sim, um atendimento especializado pelo AEE, é uma professora auxiliar ao transporte público, a uma alimentação diferenciada se for possível, se for necessário. Então, sim, são direitos, assim como a gente exige dos nossos governadores que eles façam algo por nós, nós temos direito de exigir que nossos filhos estejam matriculados numa sim, escola pública e sejam bem verdade. atendidos, porque é um Uhum, direito deles em 5 leis que rege a educação, que rege o país, e a gente precisa, é um direito sim. constitucional da criança, né? Não Uhum, é forçação de barra, é pois é. requerimento de. Não precisa se preocupar, Guilherme, e falar assim, né? É uma curiosidade, sim, não me leve a mal, assim, é uma dúvida que você tem. E assim, a gente, Com como mãe, certeza. eu acho que a gente tem essa missão, né, Simone? E você pensa exatamente como eu penso, assim. Eu acho que em 100% do que a gente conversou hoje, né? Eu vejo Aí já muita pensa, igualdade na nossa opinião aqui. pensa assim, como se fosse o seu filho. Se fosse o seu filho, onde você queria que ele fosse matriculado, né? A gente Sim, teve um decreto aí que quase tirou nosso direito de estar sim, numa escola regular. regular, E eu né? fui uma das pessoas que mais briguei no Instagram e fiz campanha Sim, para derrubar esse decreto, porque a gente sabe que isso daí, a segregação, foi um mal que aconteceu no nosso país, no mundo, que foi abolido e que a gente não tem que aceitar que ele volte, né? sim, Todo com certeza. cidadão, eu estou falando do Brasil, todo cidadão brasileiro tem direito de ir e vir e tem direito à educação, à saúde e ao lazer. E nossos filhos são cidadãos brasileiros, né? Que Verdade. futuramente serão pagadores de impostos e terão o direito como qualquer outro cidadão. Com certeza. Falou tudo, Simone. E a gente está aqui, ó, com nossa live já em 1 hora e 13 minutos. E quanto mais a gente conversar aqui, mais assunto a gente vai ter para conversar, né? Eu acho que a gente Sim, conseguiu falar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês sigam a Simone aí. Veja aí o perfil da Marina. A Vida de Marina, não é assim o seu perfil? A Vida de isso. Marina, né? Então, assim, lá a Simone, ela coloca muitas coisas super interessantes, né? Porque é legal a gente aprender. O Guilherme está aqui dizendo, eu não posso responder essa pergunta, pois não passo por isso. Exatamente, Guilherme, mas assim, você não passa por isso porque você não tem um filho, né? Mas assim, você pode se colocar no lugar, porque a gente não precisa necessariamente ter um filho, né? Se você Mas tiver, assim, a pensa gente pai, se né? colocar no lugar. Imagine você se você tivesse um filho com síndrome de Down ou com outra deficiência.
Você ia querer que ele fosse excluído de estudar onde você quisesse colocar ele, né? Você ser determinado, você ser obrigado a colocar em um local. Não, a gente tem que ter o direito de escolha, né? Isso é legal. Se a gente se colocar em todas as situações que a gente vê aí, tantas injustiças que acontecem no mundo, e quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil da gente ter esse olhar, né, Simone? Isso mesmo, isso Eu não preciso empatia. necessariamente a empatia, eu não preciso estar vivendo aquela situação. Assim como a gente pensa na pessoa que pratica o preconceito por falta de conhecimento, né? A pessoa que está do lado também precisa de compreensão, né? Ou tentar, né? Porque a gente nunca vai conseguir 100% se colocar no lugar do outro, mas pelo menos tentar. E se fosse comigo, Verdade. como seria a minha reação? Isso traz uma reflexão, a gente pode não saber se responder no exato momento, mas depois a gente vai começar a pensar, é verdade, se fosse comigo, né? Como eu me sentiria? Né? Então, assim, com certeza. Ou até mesmo você pensar, se fosse eu, Guilherme, que quisesse entrar numa universidade e fosse proibido de entrar por causa de uma condição genética minha, como que eu me sentiria, né? Como que eu me sentiria excluída da sociedade? Eu me sentiria assim, assim. Então traz uma reflexão para si, né? Não é uma crítica, ninguém te julgando, mas traz uma reflexão como eu me sentiria. E tanto como o Guilherme, né, Simone? Porque assim, ele tá sempre aqui em nossas lives, né? E assim, eu acho legal esses questionamentos, porque assim, às vezes ele está questionando, mas tem muitas pessoas que gostariam de perguntar e às vezes não perguntam. E eu sempre falo assim, o lugar de perguntar é exatamente aqui. Eu como mãe, né, eu quero estar sempre respondendo e tirando as dúvidas, né, Simone? Assim como você também. Com o meu coração aberto, porque eu sei que a gente tem muitas dúvidas mesmo e a gente está aqui, pelo menos eu me coloco como mãe para eu abro um espaço no meu Instagram e venho para uma live para isso, para ouvir perguntas, para esclarecer, para tirar dúvidas, e não tem problema, não vou levar isso para um lado mal e nem pessoal. Com Dúvidas certeza. a gente tem em todo momento e é totalmente natural e importante a gente tirar. Né? E nada mais que eu ver opiniões, né? É legal, exatamente, cada um tem uma opinião, e assim, e os dias, e as situações da vida da gente vai fazendo com que a gente mude nossas opiniões, nosso olhar. Né? Uma coisa que eu sempre falo assim, Simone, eu não olhava a síndrome de Down como eu olho hoje, porque eu não conhecia. Né? Então, assim, para mim era um desconhecido, para você também era desconhecido. Então, eu não sabia que era desse jeito. E minhas opiniões, meu olhar era um jeito, hoje é outro. E pode ser que daqui a 5 anos ou daqui a 1 ano meu olhar mude, né? Eu vou tendo uma opinião diferente. A gente está falando aqui da síndrome de Down, mas é de forma geral. Eu digo assim, ó, há 2 anos atrás, meu olhar para uma alimentação saudável não é igual ao que é hoje. Hoje eu tenho um olhar diferente, porque hoje eu busco melhorar minha alimentação. Não é fácil, porque a gente está acostumado a comer um bocado de coisa que a gente acha que é legal, e depois a gente começa a entender que não é, e a gente vai mudando nossa opinião, né? E assim vai, a vida é assim, em relação a várias coisas. Nós somos seres em constante evolução, né? Tem uma escritora que ela fala, eu não sou a mesma de quem eu era a semana passada, né? Então a gente já imagina daqui 10 anos. E não tem que ser, né? A gente está em evolução, a gente vai pensar, talvez a gente pense isso hoje, amanhã a gente pense realmente, talvez a escola pública não era a melhor coisa para o meu filho, né? Então a gente vai mudando com a vivência, com a experiência, né? Verdade, verdade, com certeza. Simone, eu quero te agradecer intensamente aqui a você, né? A gente já está com tempo aí já para a gente encerrar. E assim, dizer para você e para todo mundo que está aqui assistindo, que vai assistir, né? Esse projeto Descoberta do Diagnóstico está sendo um grande instrumento de transformação para mim, e eu tenho certeza para todo mundo que vem acompanhando, que vem participando, né? Que conhece, porque assim, é como a gente está falando aqui de transformação. Hoje a gente está aqui conversando com a Simone, a gente aprendeu muito com você, Simone, e assim, na próxima semana a gente vai estar com a Roberta, que ela é mãe do Lucas. Lucas tem autismo, e ela vai estar falando um pouquinho, porque assim, para mim, esse mundo do autismo é distante entre aspas, né? Eu não conheço ninguém próximo a mim. Eu tenho parentes que têm autismo, mas assim, é distante de mim.
Mas, assim, é legal a gente conhecer, porque, assim, nada está distante, né? Eu falei assim que está distante da gente, mas nada está distante porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? Então, assim, é E é mais importante a gente ter esse olhar de aprender com o outro, né? E isso fortalece a nossa vida, o nosso olhar para as coisas. Então, eu convido a todo mundo a estar aqui na próxima segunda-feira, às 20 horas, né? Para estar conhecendo um pouco da história da Roberta e do Lucas, tá? E assim, tá sendo muito gratificante, porque cada semana, na verdade, cada dia eu vou conhecendo mais gente aqui nas redes sociais, né? As redes sociais têm contribuído muito, né? Então, assim, a gente vê que a gente se conheceu através das redes sociais, né, Simone? Então, assim, eu nem sei onde você mora, é São Paulo, né, que você mora? em São Paulo, Guarulhos, São Paulo. Pois é, então, assim, eu tô aqui em Salvador, a gente tão longe, na verdade, tão perto, né? Então, A internet hoje, ela tem muitos dos seus benefícios, né? Nos sim, proporciona momentos assim, né? Se não fosse a internet, a gente não ia conseguir fazer nunca essa live, tá? pois é. Disseminando esses pensamentos aí para outras famílias, né? Verdade. Isso é muito, muito bom mesmo. E sou altamente grata a Deus por essa inspiração desse projeto, né? Que Sim. ele continue aí. Eu fico muito feliz quando eu vou conhecendo mais pessoas que estão fazendo trabalhos também nas redes sociais, porque eu acredito muito que as redes sociais estão aí a nosso favor e a gente precisa saber usá-las, né? Então, mais Sim. uma vez, obrigada. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui querendo e precisando ouvir, né? Porque, assim, estão com diagnóstico recente, né? Que o filho tem algum tipo de deficiência, a gente não vai aqui focar só na síndrome de Down, né? Mas, assim, tá com diagnóstico novo, irmãos, que o filho nasceu com síndrome de Down ou com outra deficiência, descobriu um autismo, né? Seja lá qual for a deficiência, e estão passando justamente por esse momento que a gente viveu, né, Simone? Da angústia, do medo, da preocupação, da vergonha, do medo. E eu queria que você deixasse essa mensagem para essas pessoas. Tá, eu quero agradecer o convite, a atenção de todas as perguntas, muito obrigada. E falar para quem está recebendo esse diagnóstico ou que está recebendo um bebê agora, quero falar para vocês assim, um filho é um presente de Deus, independente se ele tenha síndrome de Down, se ele tem autismo Sim, ou não. Então receba esse presente com seu coração aberto, né? Com a sua vida aberta para uma nova experiência, né? Porque a sim, maternidade, a paternidade, ela nos dá novas experiências diárias, né? Então, assim, viva seu momento de luto, de tristeza, de angústia. Se permita sentir todos os sentimentos que forem necessários, né? Se você precisa chorar, chora. Se você precisa estar angustiado, se angustie. Você precisa ver todas as emoções, não reprima nada, não se sinta culpado ou julgado por se sentir mal, porque você é um ser humano, isso é natural, né? Uma verdade. questão, vai ser uma mudança de vida, né? E de fato haverão momentos difíceis, de tristeza, de dor, mas vai ter Sim. muitos momentos bons também, Ou se muitos vai. momentos que você vai pensar assim, vai chegar uma hora que você vai pensar assim, nossa, eu não sabia que era tão bom viver isso, né? Sim. Você vai aprender a ressignificar muitas coisas na sua vida e vai ver que muitas coisas que eram tão importantes não são mais tão importantes, né? Que as pequenas coisas são muito mais valiosas. Então, viva um dia de cada vez. Não se preocupa com daqui 10 anos. Meu Deus, quando for para a Verdade. escola, meu Deus, Aham. preconceito. Não, não é tempo de você viver isso. Vive o seu momento que está recebendo seu filho, tá mudando a sua vida, porque o pós-parto, quando chega um bebê, é aquela loucura mesmo, né? E a gente Sim. fica muito emotiva, principalmente nós mulheres, são os hormônios, aquela loucura toda. Mas viva esse momento com o coração aberto, né? Não quer dizer que vai ser a coisa mais linda do mundo, mas vai ser importante para o seu crescimento e viva Sim. um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E, assim, nesse momento de chegada, de recebimento de diagnóstico, não é o momento de você vasculhar o Google para saber o que você tem que fazer. Calma, Sim. respira fundo, organiza seus sentimentos e depois arregaça as mangas e Sim. vai viver sua vida. Como a gente tem que viver, um dia de cada vez e aproveitar todos os dias.
né? Hoje a gente tem uma rede de apoio muito grande que é as redes sociais. Sim. E é isso. Que maravilha! E sabe o que eu esqueci de comentar aqui, de falar? Gente, a Simone, ela está esperando um bebezinho aí, ó. A Marina vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha, né? O terceiro irmão ou irmã. A gente não sabe Terceiro, ainda. pois é, ó que maravilha, que bênção, né? Vai ser muito, muito bom, assim, mais um filho em nossas vidas. Ô, delícia! Que Deus A Marina queria abençoe. muito um irmãozinho. A Marina queria muito um irmãozinho. Eu falava, não, não vai ter mais irmãozinho, não. Tem suas irmãs já. E aí, né, a gente foi surpreendido, né? Vamos lá. Sim, Ter mais essa pois aventura na é. nossa vida. Vou estar acompanhando e quando souber o sexo, conta pra gente. Pra Pode gente deixar. poder Vou ficar, compartilhar. pra gente conhecer. E assim, Simone, o projeto Descoberta do Diagnóstico começa com essa live e a gente vai começar a interagir, porque a gente passa a se conhecer mais, né? A gente acompanha o desenvolvimento de Marina, quero saber desse bebê. E assim vai, você também vai estar acompanhando o desenvolvimento de Luana, né? Então, assim, a gente cria esse vínculo, essa amizade, isso que é muito bom. Tá Muito certo? bom mesmo. Tá bom? Muito obrigada, gente, a todos. Beijo grande, Simone, no seu coração. Muito obrigada mais uma vez. Beijo, Marina. Beijo em todos na sua família, tá bom? Beijo, Tá gente. bom. Tchau, tchau. Até a próxima segunda.